E se tudo o que você tem hoje parecer pequeno demais para salvar a sua vida? Já imaginou se a sua última esperança fosse algo tão simples que quase passaria despercebido? A história da viúva do azeite começa exatamente nesse ponto, no limite, no desespero, na sensação de não ter saída. Uma mulher da Bíblia que não tinha mais nada, a não ser uma dívida que ameaçava arrancar dela os próprios filhos. Imagine o peso que essa mãe carregava no coração. Não era apenas a falta de recursos, era a vergonha, a impotência e o medo de perder o que havia de mais precioso. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, cercados por problemas que parecem não ter solução, olhando para nossas mãos vazias e acreditando que nada em nós é suficiente? Essa mulher não tinha título, não tinha influência, não tinha riqueza. O que restava era só a dor e o risco de ver sua casa desmoronar. E ainda assim, ela se tornou parte de uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Porque às vezes, é no ponto mais escuro da vida que Deus abre um caminho inesperado. A viúva corre até o profeta Eliseu com um pedido desesperado. Ela não disfarça a angústia, não tenta parecer forte. E isso já nos confronta. Quantas vezes nós escondemos nossas feridas, quando na verdade o milagre começa justamente no momento em que reconhecemos a nossa fragilidade? Mas aqui acontece algo que ninguém esperava. Em vez de oferecer imediatamente uma solução, Eliseu faz uma pergunta desconcertante: o que você tem em casa? É como se Deus estivesse dizendo, através do profeta: eu não vou começar pelo que você perdeu, vou começar pelo que você ainda tem. Essa pergunta muda tudo, porque revela uma verdade poderosa. O pouco que você tem nas mãos pode ser exatamente a chave que Deus vai usar para transformar a sua história. E a resposta da viúva é quase um sussurro: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Nada e tudo, ao mesmo tempo. Porque naquele frasco simples, desprezado, estava escondido o ponto de partida para um milagre inesquecível. Você consegue imaginar? A solução estava dentro da própria casa dela, mas precisava de olhos espirituais para enxergar. Quantas vezes não é assim também conosco? Achamos que o que temos é pequeno demais, frágil demais, inútil demais. Mas o céu só precisa de uma fagulha para acender uma chama. E é nesse cenário que começa a virada. A viúva que se via sem saída vai ser conduzida a uma ordem estranha, quase ilógica, que desafia a razão e prepara o palco para o extraordinário. Porque quando Deus quer agir, Ele começa nos lugares improváveis, com instruções que parecem simples demais, mas que carregam dentro delas o poder de abrir as comportas do impossível. E antes de continuarmos nessa jornada junto com a viúva do azeite, eu quero abrir meu coração com você. Esse canal existe para trazer à tona histórias como essa, que não são apenas relatos antigos, mas reflexos vivos daquilo que Deus ainda faz hoje. Quando você deixa o seu like, isso não é só um clique na tela, é como se você dissesse: essa mensagem falou comigo, eu preciso que mais pessoas também a encontrem. É um gesto pequeno, mas que multiplica o alcance da palavra. E eu quero te convidar a ir além. Deixa aqui nos comentários se você já viveu um momento como o dela, quando olhou para sua vida e achou que não tinha nada, mas Deus mostrou que havia algo em suas mãos. Talvez a sua experiência seja exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa ler. Esse espaço não é só meu, é nosso. Uma comunidade que cresce quando cada voz se junta. E se você ainda não é inscrita, não deixe para depois. Aperta agora o botão de se inscrever e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos episódios, porque cada vídeo é pensado para falar diretamente ao seu coração e te lembrar que você também é uma mulher da Bíblia, vivendo histórias que Deus ainda escreve hoje. Agora sim, vamos continuar e mergulhar no que aconteceu depois daquela resposta quase tímida da viúva, porque o que parecia pouco estava prestes a revelar o poder do Deus que transforma o nada em abundância. Imagine a cena comigo: uma mulher viúva, sem marido, sem recursos, com filhos que corriam o risco de serem levados como escravos para pagar dívidas que ela não tinha como quitar. O peso que ela carregava não era só financeiro, era existencial. Porque, na cultura daquela época, ser viúva significava viver à margem, invisível, vulnerável. E, para agravar, a cobrança não era apenas de contas atrasadas, mas de algo que tocava o mais íntimo: os filhos, a sua herança, o futuro da sua casa. É nesse ponto de dor que ela vai até o profeta Eliseu, quase como alguém que estende as mãos vazias e diz: não tenho mais nada. Você consegue imaginar o desespero? É como se tudo tivesse sido arrancado dela, e o que restava parecia insuficiente até para sobreviver. E é exatamente aqui que o texto bíblico traz a primeira virada. Eliseu olha para ela e faz uma pergunta que pode soar estranha: o que você tem em casa? Não é o que você perdeu, ou de quanto você precisa. É o que você tem.
Essa pergunta, aparentemente simples, corta fundo, porque ela desloca o foco da falta para o que ainda resta. E a resposta da viúva é quase um sussurro de vergonha e desânimo. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nada, senão. Você percebe o contraste? Na mente dela, aquilo não valia nada. Mas diante de Deus, aquele senão carregava a chave para o milagre. E aqui entra algo que mexe com a gente. Quantas vezes também olhamos para nossa vida e dizemos, não tenho nada. Talvez não tenhamos dinheiro suficiente, oportunidades, reconhecimento, relacionamentos estáveis. E, ainda assim, lá no fundo, existe um senão. Algo pequeno, desprezado, que parece irrelevante, mas que Deus pode usar. Pode ser um talento escondido, uma palavra de fé, uma oração que você ainda consegue fazer, uma lágrima que Ele ainda recolhe. É incrível como a Bíblia mostra que, quando tudo parece perdido, o Senhor nunca começa pelo que falta, mas sempre pelo que temos. Perceba como isso revela um padrão divino. Moisés tinha apenas um cajado, e com ele Deus abriu o mar. Davi tinha só uma funda, e com ela derrubou o gigante. A viúva tinha apenas um pouco de farinha e azeite, e com isso alimentou um profeta e sustentou a si mesma. Agora, essa mulher tinha só uma botija. É sempre no pouco que Deus revela o muito. Esse é o DNA da fé, não negar a realidade dura, mas enxergar a semente que pode se transformar em abundância. E talvez você, ao ouvir essa história, sinta o coração bater mais forte, porque já viveu essa contradição. Por fora, tudo parece vazio, mas dentro de você ainda existe algo que Deus insiste em valorizar. Talvez você esteja pensando agora, eu só tenho uma fé frágil, um restinho de esperança, uma oração quebrada. Mas, olha, é justamente aí que o Senhor gosta de agir. Ele não precisa de tudo, ele só precisa do que você ainda tem. E repare que o azeite, na Bíblia, nunca é apenas azeite. Ele é símbolo da presença do Espírito Santo, da unção, do consolo, do fluir de Deus na vida humana. O que parecia apenas um item doméstico sem valor, na verdade representava algo muito maior, a lembrança de que Deus ainda estava ali, mesmo quando tudo parecia perdido. Você consegue sentir a força disso? No momento em que ela reconhece aquele senão, o milagre já está sendo gestado, porque a fé não é construída no muito, mas no pouco que é entregue com sinceridade. Agora, eu quero que você perceba algo pessoal. Se essa história está na Bíblia, não é só para a gente admirar a fé dessa mulher, mas para que você se veja nela. Porque todos nós temos um senão. E talvez esse seja o tempo de parar de olhar para o que falta e começar a oferecer o que já está em suas mãos. O azeite dela não encheu as prateleiras antes de ser entregue. Ele só se multiplicou quando foi derramado. Da mesma forma, o que Deus colocou em você só vai frutificar quando for colocado em movimento. E é por isso que eu quero te desafiar a participar ativamente dessa reflexão. Se essa palavra já está falando ao seu coração, escreva aqui nos comentários: ainda tenho azeite. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração de fé, um lembrete de que Deus ainda tem algo para usar em sua vida. Ao escrever isso, você não apenas marca sua posição diante da palavra, mas também encoraja outras pessoas que vão ler e perceber que não estão sozinhas nessa caminhada. Perceba comigo, a história da viúva do azeite não começa no momento em que Eliseu aparece com uma palavra profética. Antes desse encontro, existe um silêncio pesado, um vazio que ecoa dentro da casa dela e dentro do coração dela. É o eco da perda, da solidão, da dívida que cresce a cada dia. Quando olhamos para essa mulher na Bíblia, não podemos simplesmente enxergá-la como um personagem distante, preso em páginas antigas. Precisamos reconhecê-la como alguém que carrega marcas que tantas de nós também carregamos: medo, ansiedade, impotência diante de circunstâncias maiores do que nossa força pode suportar. Imagine o olhar dela sobre aqueles 2 meninos, sabendo que o credor poderia levá-los como escravos a qualquer momento. A angústia de uma mãe que não vê saída. Esse detalhe é essencial, porque não se trata apenas de falta de recursos, mas da ameaça direta contra aquilo que ela mais ama. A história já nasce carregada de dor, e talvez seja justamente por isso que o milagre que está prestes a acontecer se torna tão poderoso. Se pararmos um instante para pensar, quantas vezes nós também nos sentimos exatamente assim? Sem saída, cercadas por dívidas emocionais, espirituais ou até financeiras. Talvez a sua dívida não seja com um credor humano, mas com uma culpa que insiste em cobrar. Talvez não seja a falta de dinheiro, mas a falta de paz, de esperança, de perspectiva. É nesse ponto que a narrativa da viúva do azeite começa a se conectar de forma íntima com a nossa vida, porque nos mostra uma mulher comum, mas ao mesmo tempo uma mulher colocada em um enredo divino.
O que transforma essa mulher na Bíblia em um marco de fé não é a ausência de luta, mas o encontro da sua luta com a provisão sobrenatural de Deus. Repare que, ao buscar Eliseu, ela não vem com um discurso cheio de fé ou uma oração poética. Ela vem com a realidade nua e crua. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e o credor veio para levar meus 2 filhos como escravos. Não há maquiagem nessa confissão. Ela expõe a dor sem filtros. E talvez seja exatamente isso que Deus espera de nós em momentos assim: sinceridade. Não é necessário decorar frases bonitas, mas abrir o coração como ele realmente está. A viúva se apresenta como uma mulher vulnerável, mas é nesse ato de expor a vulnerabilidade que a intervenção começa. E quando Eliseu olha para ela e pergunta: "O que você tem em casa?", parece uma pergunta simples, mas na verdade é profundamente reveladora. É como se Deus estivesse nos dizendo: antes de eu trazer o que falta, quero que você reconheça o que já existe. A resposta dela é quase um sussurro: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Nada, a não ser. Quantas vezes você já falou isso para si mesma? Eu não tenho nada, a não ser uma fé pequena. Eu não tenho nada, a não ser uma oração fraca. Eu não tenho nada, a não ser um restinho de esperança que ainda não morreu dentro de mim. Esse a não ser é o espaço onde Deus decide agir. É curioso pensar que, aos olhos dela, aquela botija era irrelevante. Pequena demais, insuficiente demais, incapaz de pagar uma dívida tão grande. Mas é exatamente essa lógica que Deus ama inverter. Ele não começa pelo muito, ele começa pelo pouco. Ele não parte do que impressiona, mas do que parece frágil. E aqui vemos de novo o poder da mulher na Bíblia, alguém que entrega o mínimo, e nas mãos de Deus esse mínimo se torna abundância. Talvez seja por isso que essa história ecoa até hoje, porque cada vez que olhamos para nossa própria botija, entendemos que a graça de Deus é especialista em multiplicar aquilo que parece insignificante. E se eu te perguntasse agora, o que você ainda tem em casa? Talvez não seja algo físico, talvez seja algo interno. Talvez seja apenas um fio de esperança, um coração cansado mas ainda disposto a acreditar, uma fé trêmula mas ainda viva. É exatamente aí que Deus pode começar a multiplicar. Porque o azeite só flui quando reconhecemos que temos algo para entregar. A viúva não negou sua realidade, mas também não desprezou o que ainda tinha. Essa combinação, vulnerabilidade e entrega, é o que abre a porta para o milagre. E sabe o que é ainda mais impressionante? Esse detalhe do a não ser uma botija de azeite nos mostra que Deus não ignora aquilo que nós consideramos pequeno. Ele não descarta, não despreza, não subestima. Ele olha para nossa pequena oferta, para nossa fé aparentemente insuficiente, e diz: é disso que eu preciso para começar. Essa é a beleza do agir de Deus na vida de uma mulher na Bíblia como essa viúva. Não é o tamanho do recurso, mas a disposição do coração que determina o que ele pode fazer. Agora eu quero que você faça algo simbólico comigo. Escreva aqui nos comentários a frase "ainda tenho azeite". Isso não é apenas uma interação com o vídeo, mas uma declaração profética sobre a sua vida. Mesmo que o mundo diga que acabou, mesmo que as circunstâncias gritem que não há saída, declare junto comigo: ainda tenho azeite. Cada comentário será como uma semente plantada, uma lembrança de que Deus sempre começa pelo pouco. Imagine a cena por um instante. A mulher da Bíblia, viúva, com o coração apertado, se vendo diante de uma ordem que, aos olhos humanos, parece absurda. Ela tinha apenas uma botija de azeite em casa. Pequena, limitada, insuficiente. E o profeta manda sair de porta em porta, pedir vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Você consegue sentir o peso dessa decisão? É como se Deus a colocasse diante de um teste invisível, em que a fé precisaria falar mais alto do que a lógica, a coragem mais alto do que a vergonha, e a esperança mais alto do que o medo. Quantas vezes você já esteve nesse lugar? Quando a única coisa que tinha parecia tão pequena diante do tamanho da necessidade. A mulher não discute, não retruca, não coloca objeções. Ela simplesmente age. Vai aos vizinhos, bate as portas, pede emprestado o que não é dela. É uma atitude de humildade, porque pedir nunca é fácil, e também de obediência, porque ela confia que há algo maior por trás daquela ordem estranha. É nesse ponto que percebemos o quanto essa história fala com a nossa vida. Quantas vezes Deus nos pede passos que parecem sem sentido? Quantas vezes nos manda agir de uma forma que desafia o que entendemos por razoável? Só que é exatamente nesse sem sentido que ele revela sua grandeza. E o detalhe poderoso está na ordem que o profeta dá: não apenas recolher as vasilhas, mas entrar em casa, fechar a porta atrás de si e de seus filhos, e ali começar a derramar o azeite.
Esse é um detalhe que não pode ser ignorado. O milagre não começa nas ruas, diante da multidão, nem na frente dos vizinhos que emprestaram as vasilhas. Ele começa dentro de casa, no espaço íntimo, secreto, onde só a fé e a obediência podem testemunhar. É como se Deus estivesse dizendo: eu não preciso de plateia para provar quem eu sou. Eu só preciso da sua entrega, no lugar secreto, quando ninguém mais está olhando. Aqui existe um convite profundo para quem está ouvindo esta mensagem. O milagre, muitas vezes, não vai se manifestar nos palcos, nem diante dos olhos curiosos das pessoas ao redor. Ele nasce na sua casa, no seu quarto, no seu coração, naqueles momentos em que você fecha a porta e decide obedecer, mesmo sem entender. É nesse ambiente de intimidade que Deus multiplica o azeite. E não é curioso que justamente os filhos dessa mulher estivessem com ela nesse processo? Deus não apenas estava sustentando a mãe, mas também estava marcando a vida daqueles meninos para sempre. Eles seriam testemunhas de que, quando a fé se derrama, nada permanece vazio. Agora imagine comigo a cena dentro daquela casa. O silêncio, a expectativa, o olhar dos filhos sobre a mãe. Ela pega a pequena botija, a mesma que antes parecia inútil, e começa a derramar. E à medida que o azeite escorre, cada vasilha que era vazia começa a se encher. O que era insuficiente se torna abundante. O que era pequeno se torna grande. O que parecia fracasso se torna testemunho. Você já percebeu como Deus faz isso na vida de quem confia? Ele não apenas supre, ele transforma. Ele não apenas enche, ele transborda. E aqui existe algo que talvez seja o mais impactante dessa história. O azeite só parou de fluir quando não havia mais vasilhas disponíveis. Isso significa que a medida do milagre não estava na quantidade da botija, mas na quantidade de espaço que aquela mulher decidiu oferecer. O limite não era Deus, o limite era a disposição dela de se preparar. Isso nos faz pensar: será que, às vezes, não experimentamos mais da abundância de Deus porque não nos preparamos para recebê-la? Será que não é a falta de vasilhas, de fé, de coragem, de espaços livres em nosso coração, que impede o transbordar? Essa viúva nos ensina que o tamanho da provisão está ligado ao tamanho da fé. Ela não controlava o azeite, mas controlava quantos recipientes iria recolher. O céu estava pronto para derramar, mas era a atitude dela que determinava até onde o milagre iria chegar. E talvez seja aqui que você se veja refletida nessa mulher da Bíblia. Você carrega uma promessa, mas também carrega a responsabilidade de preparar espaço para que ela aconteça. A fé não é apenas esperar, é agir. A fé não é apenas acreditar, é se mover. E se hoje Deus olhasse para o seu coração, será que encontraria vasilhas prontas? Espaços livres para o novo dele? Ou será que você tem guardado seus recipientes com medo, sem ousar colocar diante dele a sua necessidade? Essa história nos desafia a entender que a abundância do céu responde à nossa disposição em obedecer, mesmo quando não faz sentido. E eu quero que você faça algo agora, enquanto essa palavra ecoa dentro de você. Se essa mensagem já está tocando a sua vida, deixe nos comentários a frase: ainda tenho vasilhas. Isso vai ser como uma declaração profética sua, dizendo que você ainda está disponível para que Deus derrame mais azeite na sua história. E não esqueça, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque isso fortalece essa comunidade de fé e faz com que mais pessoas recebam a mesma esperança que você está recebendo agora. Imagine comigo a cena. A mulher que até pouco tempo atrás chorava pelo medo de perder seus filhos agora está diante de um desafio ainda maior. O profeta lhe disse: vá, peça vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, mas não poucas. Parece algo simples, mas pense bem. Quem em sã consciência, estando endividada, humilhada e marcada pelo olhar acusador da cidade, teria coragem de bater de porta em porta pedindo ajuda? Essa ordem não era apenas prática, era profundamente espiritual. Porque cada porta que ela batia não era só uma oportunidade de conseguir uma vasilha, era também um confronto direto com a vergonha, com o julgamento, com o orgulho e até com a sua própria vulnerabilidade. A mulher da Bíblia que nos inspira nesse momento não estava apenas recolhendo jarros de barro, ela estava recolhendo coragem. E talvez seja aqui que o coração da história toca o nosso coração. Quantas vezes Deus nos pede para dar passos que parecem ilógicos, até constrangedores, só para nos ensinar que o milagre não acontece dentro da zona de conforto? Imagine a reação dos vizinhos. Alguns talvez olharam com estranheza, outros sussurraram entre si. Quem sabe alguém zombou dizendo: o que ela vai fazer com isso? Ela nem tem mais nada dentro de casa. Mas cada vasilha emprestada era um ato profético, porque quanto mais vasilhas ela conseguia, maior seria a medida da provisão. O milagre que estava prestes a acontecer tinha um tamanho proporcional à ousadia da sua obediência. Perceba a beleza disso.
o azeite que ela já tinha não aumentaria sozinho. Era preciso espaço, era preciso recipientes. O que faltava não era poder de Deus, mas fé para criar lugar para o poder de Deus agir. Talvez você também esteja em uma fase em que parece que Deus está te pedindo para preparar o impossível. Pedir, abrir mão do orgulho, se expor diante dos outros, acreditar que algo invisível vai preencher recipientes vazios. Essa mulher, com seu coração quebrado, precisou escolher, ou se deixava paralisar pela vergonha, ou se tornava protagonista de um milagre. E ela decidiu se mover. Agora imagine o ambiente dentro da casa dela. Os filhos ajudando, trazendo as vasilhas emprestadas, empilhando uma atrás da outra, enchendo cada canto da sala, da cozinha, talvez até do quarto. E cada jarro vazio era como um lembrete da promessa que estava prestes a ser cumprida. O silêncio devia ser cortado apenas pelo som de passos apressados, vozes ansiosas e o respirar acelerado de quem sente que algo maior está para acontecer. É nesse momento que a fé se torna palpável, quase como se pudesse ser tocada. A mulher não tinha ainda o azeite transbordando, mas já tinha uma atmosfera de expectativa. E aqui está um detalhe poderoso: ela não foi sozinha. Seus filhos participaram do processo. Eles viram cada porta sendo batida, cada jarro sendo emprestado, cada vasilha sendo carregada para dentro de casa. Aquela experiência não era apenas sobre pagar a dívida, era sobre ensinar à próxima geração que quando obedecemos a Deus, Ele honra até os menores atos de fé. Talvez hoje você precise entender que Deus também está escrevendo uma história diante dos olhos daqueles que caminham ao seu lado. Os pequenos passos de fé que você dá não afetam só você, mas todos os que estão próximos. Esse trecho da história da viúva do azeite nos lembra que fé não é apenas acreditar, é agir mesmo quando parece loucura. É pedir ajuda quando preferíamos nos esconder. É confiar que o vazio à nossa frente não será um fim, mas um espaço pronto para ser preenchido pela presença e pela provisão divina. Quantos jarros vazios você tem hoje diante de si? Quantos espaços parecem não ter sentido, mas estão apenas aguardando o momento certo para que Deus derrame o azeite? E se você está ouvindo essa palavra e sente que de alguma forma se identifica com essa cena, de bater portas, de recolher vasilhas, de esperar algo que ainda não aconteceu, escreva aqui nos comentários a palavra fé em movimento. Porque essa é a chave do que estamos aprendendo. Não é fé parada, não é fé estática, é fé que se move, que se expõe, que se prepara para receber. O que acontece depois é ainda mais intrigante. A viúva, obediente à palavra do profeta, chama seus filhos e começa a pedir: tragam-me as vasilhas. E então acontece a cena que, à primeira vista, parece tão comum, mas carrega em si um mistério espiritual profundo. Ela começa a despejar o pouco de azeite que tinha em casa dentro da primeira vasilha vazia. Algo que qualquer pessoa faria, certo? Mas não. Porque aqui não se trata apenas de transferir um líquido de um recipiente para outro. O que está acontecendo é um ato de fé, um gesto invisível de confiança que ativa o sobrenatural. Pense por um instante, o frasco daquela viúva não era mágico, não era especial. O azeite não era diferente de nenhum outro azeite da região. A diferença estava no ato. O milagre não começou quando o azeite multiplicou, mas quando ela decidiu despejar o pouco que tinha, sem medo de ficar sem nada. É aqui que muitas vezes nós falhamos. Ficamos segurando o que nos resta, com medo de perder até o pouco, e esquecemos que é justamente quando liberamos, quando confiamos, que a provisão de Deus se manifesta. Imagine a cena, o silêncio da casa quebrado apenas pelo som do azeite escorrendo, e o olhar das crianças fixos naquele jarro. Talvez o coração delas batesse acelerado, porque os filhos sabiam exatamente o tamanho da escassez que havia ali. Eles conheciam a verdade, não tinha estoque escondido em nenhum canto, não havia uma reserva secreta de azeite guardada. Era só aquilo mesmo. E no entanto, diante dos olhos deles, o impossível começou a acontecer. O azeite não parava. Uma vasilha enchia. Depois outra. Depois mais uma. E outra. Aquele fluxo que deveria acabar logo simplesmente não cessava. E, quanto mais as vasilhas se alinhavam, mais o azeite se derramava. O que era pouco se tornava abundante, mas repare, só fluía enquanto havia recipientes preparados. O limite não estava no poder de Deus, mas na quantidade de vasilhas que a viúva havia recolhido. Isso muda tudo, porque mostra que a dimensão do milagre na vida dela foi diretamente proporcional à sua obediência e à sua disposição de preparar espaço para o sobrenatural. Quantas vezes nós limitamos o agir de Deus porque não preparamos espaço suficiente? Quantas vezes queremos respostas grandes, mas apresentamos a Ele apenas uma fé pequena, estreita, que só abre espaço para um pouquinho de milagre?
A história da viúva nos confronta com essa verdade. O azeite parou quando não havia mais vasilhas. Não porque Deus tivesse se esgotado, mas porque o espaço humano havia se encerrado. Isso é muito profundo, porque revela algo que toca a nossa caminhada espiritual. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, da unção, da presença de Deus que flui. E esse fluir não é limitado em si mesmo, mas ele encontra limite quando não há espaço em nós. Se estamos cheios de ansiedade, de medo, de incredulidade, de apegos, de orgulho, simplesmente não sobra lugar para a abundância divina. Mas quando abrimos vasilhas, quando nos esvaziamos, quando nos rendemos, quando preparamos espaço em oração, em entrega, em obediência, então o azeite flui sem parar. É como se o céu dissesse: eu tenho mais do que você imagina, mas você precisa me dar lugar para derramar. E talvez esse seja o segredo da viúva. Ela não apenas pediu vasilhas emprestadas, ela as colocou diante de Deus, uma a uma, confiando que não ficaria no meio do caminho. É um convite para nós hoje. Quantas vasilhas temos colocado diante do Senhor? E há um detalhe que não podemos perder: a multiplicação não aconteceu no mercado, nem diante dos credores, nem em praça pública para que todos aplaudissem, nem dos vizinhos que emprestaram as vasilhas. O milagre aconteceu dentro da casa, no lugar secreto, diante dos filhos, diante da intimidade da família. Isso mostra que muitas vezes Deus escolhe o esconderijo, o silêncio, o espaço privado para realizar os maiores milagres. E é nesse ambiente que a fé forjada e a herança espiritual é transmitida. Porque os filhos daquela viúva nunca mais esqueceriam o que viram com os próprios olhos, que o azeite só parou quando já não havia mais vasilhas disponíveis. Agora eu quero te convidar a pensar em algo. Se a multiplicação dependia da quantidade de vasilhas, você já imaginou o que teria acontecido se a viúva tivesse recolhido mais? Essa é uma daquelas perguntas que nos deixam inquietos, porque escancaram a nossa tendência de limitar o infinito de Deus ao tamanho da nossa fé. E se eu te dissesse que hoje Deus ainda está perguntando: quantas vasilhas você tem para me entregar? O azeite continua disponível, a fonte não se esgotou, mas talvez você esteja parando o milagre porque ainda não preparou o espaço suficiente para recebê-lo. Se essa palavra está falando ao seu coração, eu quero que você escreva aqui nos comentários a frase: eu quero ser vasilha disponível. Isso não é só uma declaração para o vídeo, é uma forma de dizer diante de Deus que você se coloca à disposição para receber mais da unção, mais da presença e mais da provisão dele. E, enquanto você escreve, eu creio que o Senhor está ativando em você a coragem da viúva, que ousou despejar o pouco para viver o muito. Imagine por um instante o silêncio que tomou conta da casa. Os vizinhos já estavam sabendo da ordem estranha que aquela mulher havia recebido: peça vasilhas emprestadas. Talvez alguns tenham olhado de lado, outros até cochichado entre si: o que ela vai fazer com tanta vasilha vazia? Mas a viúva não se deixou prender pelo medo das opiniões. Quando chegou em casa, fechou a porta como Eliseu havia ordenado. Essa é uma cena cheia de detalhes escondidos que carregam uma mensagem poderosa. O texto bíblico enfatiza que ela entrou com seus filhos e que a porta foi fechada. Não era um espetáculo para a vizinhança, não era um ato para impressionar plateia, mas um movimento íntimo, secreto, entre uma mulher em crise, seus filhos e o Deus que estava prestes a reverter toda a história daquela casa. E é aqui que o milagre começa a ganhar forma. A viúva pega o pouco que tinha em mãos, aquele restinho de azeite que parecia insignificante, e começa a derramar dentro de uma vasilha vazia. Parece contraditório, não é? Como algo tão pequeno poderia encher o vazio? Talvez os filhos tenham olhado com desconfiança no início. Quem sabe pensaram: mãe, isso não faz sentido. Mas o que aconteceu foi que o azeite, em vez de acabar, continuou fluindo. Gota após gota, o impossível começou a acontecer diante dos olhos deles. E quanto mais ela derramava, mais havia o que derramar. A escassez foi se transformando em abundância, o nada foi se tornando provisão. Esse detalhe é de arrepiar. O azeite não multiplicou no armário, não surgiu do nada nas vasilhas já cheias. Ele fluiu enquanto ela obedecia, no ato de derramar. O milagre estava no movimento, na ação de fé. Se ela tivesse cruzado os braços esperando algo mágico acontecer, nada teria mudado. O azeite só se multiplicou porque ela deu o passo e confiou na palavra que recebeu. Aqui está um princípio espiritual profundo para a nossa vida. O pouco que você entrega a Deus, quando colocado em movimento de fé, pode se tornar uma fonte inesgotável. E repare no envolvimento dos filhos. Eles eram os responsáveis por trazer as vasilhas. A cada nova vasilha colocada diante da mãe, o azeite continuava correndo. O milagre não foi apenas para a viúva, mas envolveu toda a família.
Aqueles meninos que estavam prestes a ser levados como escravos agora estavam participando ativamente do processo que os libertaria. Isso mostra como Deus não apenas supre necessidades, mas também restaura histórias, une corações e ensina lições que atravessam gerações. Pense comigo, quantas vezes você já se sentiu como essa mulher, segurando algo pequeno demais, quase insignificante, diante de uma necessidade gigante? Talvez você olhe para dentro de si e veja apenas fragilidade, poucos recursos, nenhuma perspectiva. Mas é justamente aí que o milagre se manifesta. Quando você pega esse pouco e decide derramar, mesmo sem entender como, mesmo sem enxergar o resultado imediato. A fé sempre envolve esse risco de parecer insensato, mas é nesse lugar de obediência que o extraordinário se revela. E tem mais, o azeite só parou quando não havia mais vasilhas. Isso significa que o limite do milagre não estava em Deus, mas na quantidade de recipientes disponíveis. O fluir da bênção era proporcional à preparação da viúva e ao esforço dos filhos em buscar espaço para a provisão encher. É como se a Bíblia estivesse nos dizendo: prepare o máximo de espaço possível, porque Deus é sempre maior do que a nossa expectativa. A medida não vem de cima, a medida vem da nossa disposição em crer. Agora, eu quero que você guarde essa imagem no coração. Uma mulher simples, em sua casa, com os filhos ao lado, segurando um jarro que parecia ter quase nada. Mas quando ela começou a derramar, aquele pouco se tornou tudo. Essa é a força de uma mulher na Bíblia que nos ensina que a fé não precisa de muito para começar, ela só precisa de entrega. E eu quero te convidar a entrar nessa cena junto comigo. Feche os olhos e se imagine diante das suas próprias vasilhas vazias, áreas da sua vida que estão sem saída, sonhos que parecem mortos, necessidades que ninguém pode suprir. Agora, imagine que Deus coloca em suas mãos um azeite pequeno, talvez apenas uma fagulha de esperança, talvez apenas uma palavra que você ouviu. O que você faria? Ficaria parado olhando para o pouco ou teria coragem de derramar, acreditando que enquanto você se move, o céu se move junto? Se essa palavra já está queimando no seu coração, deixa aqui nos comentários a frase: eu vou derramar o meu pouco. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de fé, um posicionamento espiritual de que você não vai ficar esperando o impossível cair pronto, mas vai se colocar em movimento, acreditando que Deus vai multiplicar no processo. Você já percebeu como, muitas vezes, o momento mais marcante não é o barulho do milagre acontecendo, mas o silêncio depois dele? Imagine aquela casa. As jarras espalhadas, o chão talvez ainda molhado de azeite que escorreu na pressa, as mãos cansadas da viúva e dos filhos que correram de um lado para o outro, enchendo recipiente após recipiente. E, de repente, silêncio. Nenhuma gota a mais. Nenhum vaso por perto. O fluxo interrompido. O azeite que antes parecia inesgotável parou, e o que restava era o peso de dezenas de vasos cheios espalhados por todo lugar. Você consegue sentir esse instante? Não era um silêncio de desespero, como antes. Não era o vazio da escassez. Era um silêncio carregado de presença. Uma pausa onde o coração podia finalmente respirar. E aqui há algo profundo para você e para mim. O milagre não se prolonga indefinidamente. Ele dura o tempo necessário para nos ensinar, nos sustentar, nos conduzir a um lugar novo de fé. Mas sempre chega um momento em que o fluxo se interrompe, não porque Deus falhou, mas porque já temos em mãos tudo o que precisamos. Foi exatamente isso que aconteceu com a viúva. Ela não precisava mais de azeite derramando sem parar. Deus já tinha enchido todos os vasos. O que restava agora era aprender a viver a partir da provisão que Ele já havia colocado diante dela. Quantas vezes nós ficamos presos no desejo de que Deus continue derramando sem parar, quando, na verdade, o que Ele quer é que olhemos ao redor e vejamos que já temos uma abundância suficiente para recomeçar. Talvez você esteja esperando que Ele faça mais, mas e se o mais já estiver aí, espalhado na sua sala, diante dos seus olhos? Essa mulher, que antes só via falta, agora precisava lidar com a visão de abundância. O silêncio depois do milagre se transformou em um convite à reflexão. E agora, o que fazer com tudo isso? Essa é uma pergunta que ecoa até hoje. O que fazemos quando Deus nos entrega não apenas uma saída, mas um transbordar? Será que reconhecemos? Será que agradecemos? Será que usamos com sabedoria? Ou ficamos insistindo em pedir mais, sem perceber que Ele já respondeu? É nesse ponto da narrativa que percebemos como a mulher na Bíblia não é apenas um personagem distante. Ela é reflexo da nossa própria jornada. Ela é como você, que talvez já tenha recebido algo de Deus, mas ainda não conseguiu enxergar o quanto isso é suficiente. Esse silêncio também foi um divisor de águas para os filhos dela. Eles presenciaram a sala se enchendo, jarra após jarra,
e agora podiam olhar para todos aqueles vasos como testemunhas vivas de que o Deus de Israel não abandonava os seus. Imagina esses meninos crescendo e sempre se lembrando daquela cena. O som do azeite caindo, o correr pela casa, e depois, o silêncio carregado de esperança. Um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. E talvez seja esse o convite para você hoje, aprender a ouvir o silêncio depois do milagre. Não aquele silêncio vazio, mas o silêncio que fala, que confirma, que diz: eu já fiz. Agora é com você. Talvez o que você precisa não é de mais azeite, mas de discernimento para ver o que Deus já colocou em suas mãos. Se isso faz sentido para você, eu quero que escreva aqui nos comentários uma frase como declaração de fé: eu já tenho em minhas mãos o que Deus me deu. Declare isso. Escreva como quem assume que reconhece a provisão, mesmo que os olhos ainda estejam se ajustando à nova realidade. Essa confissão pode ser o passo que vai destravar sua percepção e reacender a gratidão no seu coração. O azeite estava ali, em cada vaso, espalhado pela casa. Mas perceba, ainda não havia solução definitiva. Os vasos cheios eram a provisão, mas ainda não eram a resposta final para a dívida. O que fazer com tudo aquilo? É nesse momento que a viúva dá um passo fundamental. Ela não fica apenas contemplando os vasos como lembrança de um milagre. Ela vai até o profeta novamente e pergunta o que deve fazer. Essa atitude revela algo precioso. O milagre não é o fim, é o começo. E quantas vezes nós paramos na metade do processo? Recebemos algo de Deus, mas não buscamos a direção sobre como usar. Ficamos admirando o que Ele fez, mas esquecemos de perguntar: Senhor, qual é o próximo passo? Essa mulher na Bíblia nos ensina que não basta receber, é preciso transformar o milagre em estratégia, em vida prática, em solução que glorifique a Deus e sustente o futuro. Quando ela volta ao profeta, Eliseu não a trata como uma vítima, mas como uma gestora da provisão. Ele diz: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do resto. Olha a virada! O que antes era sinal de vergonha, uma dívida impagável, agora se torna oportunidade de recomeço. O milagre não foi apenas sentimental, foi prático. Não trouxe apenas alívio emocional, trouxe estratégia financeira, estabilidade e um futuro para a família. E aqui está algo poderoso. Deus não apenas multiplica, Ele ensina a administrar. Ele não apenas dá, Ele mostra como usar. Talvez você esteja esperando que a resposta caia pronta do céu, mas o que o Senhor quer é te ensinar a transformar o que você tem em mãos em sustento para hoje e em base para amanhã. Aquele azeite não seria apenas memória, mas instrumento de vida. Essa mulher precisava aprender a negociar, a vender, a se levantar como alguém que, de agora em diante, não era mais devedora, mas provedora. Percebe o contraste? Antes, a dívida a oprimia. Agora, a provisão a libertava. Antes, seus filhos estavam ameaçados de escravidão. Agora, eles podiam viver livres com o resto do azeite. O mesmo azeite que nasceu em meio ao desespero se transformou no legado que sustentaria gerações. E talvez essa seja a mensagem de Deus para você hoje. O que você recebeu não é apenas para apagar uma dor do presente, mas para construir algo maior no futuro. Não se contente em apenas olhar para os vasos cheios. Pergunte: Senhor, o que faço agora com o que já me deste? Talvez o próximo passo não seja esperar mais, mas agir com o que já está diante de você. Se essa palavra toca o seu coração, escreva aqui nos comentários: meu milagre será minha estratégia de vida. Escreva como quem declara que não vai desperdiçar o que Deus já colocou em suas mãos, mas vai transformar em caminho de vitória, testemunho e sustento para sua casa. Se olharmos para o ponto de partida dessa mulher na Bíblia, tudo que vemos é dor, perda e desespero. Uma viúva, sem recursos, sem perspectivas, prestes a perder seus filhos para a escravidão. Uma casa marcada pelo silêncio da falta, pelo eco de dívidas que não poderiam ser pagas, pela sombra da vergonha. Mas quando chegamos ao desfecho da sua história, o que encontramos é um cenário completamente transformado. Vasos cheios, dívidas quitadas, filhos livres e um futuro sustentado pela provisão de Deus. É aqui que percebemos o verdadeiro alcance desse milagre. Não foi apenas sobre encher potes, foi sobre encher a vida de esperança. Deus não apenas interrompeu a crise, Ele inaugurou uma nova estação. A mulher que antes clamava por socorro agora se tornava testemunha viva de que o Senhor transforma cenários impossíveis. Seus filhos, que quase foram levados como escravos, se tornaram herdeiros de liberdade. O que parecia o fim virou um recomeço. E o mais bonito é que esse milagre não ficou restrito àquela geração. Até hoje, nós lemos essa história e encontramos nela um legado de fé.
A viúva não sabia, mas sua decisão de obedecer e sua ousadia de buscar o profeta ecoariam através dos séculos. Aqueles vasos cheios não apenas encheram a sua casa, mas enchem o coração de todo aquele que lê a palavra e se reconhece nesse lugar de fragilidade e esperança. Quantas vezes nós olhamos para nossas crises e pensamos, isso é o fim. Mas na perspectiva de Deus, pode ser exatamente o ponto onde Ele começará a escrever um testemunho que vai além de nós. A dívida da viúva foi paga, mas a lição permanece viva para inspirar gerações. E talvez, o que você está enfrentando agora seja a semente de um testemunho que vai marcar não apenas a sua vida, mas a vida de muitos que ouvirão o que Deus fez por você. Do desespero ao legado. Essa é a marca de quem confia no Senhor. O que parecia derrota se torna sinal de vitória. O que parecia perda se transforma em herança de fé. E esse legado começa exatamente quando você decide não desistir, quando você escolhe acreditar que ainda há algo em sua casa, mesmo que seja apenas uma botija de azeite. Se essa palavra falou ao seu coração, declare aqui nos comentários: meu desespero será transformado em legado. Escreva como quem profetiza sobre si mesmo, sobre sua casa, sobre suas próximas gerações. Porque o Deus que mudou a história daquela viúva é o mesmo que pode mudar a sua. Quando o último vaso foi enchido e não havia mais espaço para o azeite continuar fluindo, a cena na casa da viúva do azeite não era apenas um milagre isolado, mas um testemunho vivo de como a provisão de Deus não se limita às nossas expectativas. Imagine a sensação dela ao olhar para todos aqueles recipientes espalhados pelo chão, cada um deles cheio até a borda. Não era só óleo que transbordava diante de seus olhos, mas a prova tangível de que Deus escuta o clamor de quem o busca com fé. E aqui está um detalhe poderoso: o azeite só parou de jorrar quando os vasos acabaram. Ou seja, o limite não estava no céu, mas naquilo que ela estava disposta a apresentar. O que acontece quando nossa fé decide quantos vasos colocamos diante de Deus? Esse momento é como um espelho para cada mulher que hoje se vê diante de situações impossíveis. Porque, às vezes, nós acreditamos que Deus pode agir, mas entregamos a Ele apenas 1 ou 2 vasos, uma oração rápida, uma esperança tímida, um passo de coragem pela metade. Mas o azeite continua disponível, e o céu ainda tem recursos para derramar. A pergunta que ecoa dentro dessa história é: até onde estamos dispostas a acreditar? Quantas janelas da nossa vida deixamos abertas para que Deus possa encher com o seu poder? A viúva não tinha nada além de uma botija pequena, algo tão insignificante que talvez muitos desprezariam. Mas ela não desprezou. Ela apresentou ao profeta o pouco que tinha, e aquele pouco, nas mãos certas, se tornou a chave para uma abundância inimaginável. Talvez você também sinta que não tem muito para oferecer. Quem sabe, tudo o que resta em você seja uma fé cansada, um coração ferido ou um recurso pequeno demais para as grandes necessidades que te cercam. Mas se essa história nos ensina algo, é que Deus não precisa de muito para começar. Ele só precisa de tudo que você tem hoje. E observe como o processo do milagre envolveu ação. Ela precisou pedir, buscar, se movimentar, trazer os vasos, derramar o azeite com as próprias mãos. O milagre não caiu pronto do céu. Ele foi construído passo a passo, em parceria entre a fé dela e a intervenção divina. Talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje, que a provisão de Deus pode estar esperando o seu movimento. Que o azeite da graça pode estar pronto para jorrar, mas Ele quer que você dê os passos de fé que abrem espaço para o sobrenatural se manifestar. E tem mais: o azeite que enchia aqueles vasos não era só para satisfazer a necessidade imediata. Quando o profeta disse à viúva: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, ele estava mostrando que a bênção de Deus não vem apenas para apagar incêndios momentâneos, mas para sustentar uma nova história. Deus não apenas livrou a família dela da escravidão que estava prestes a acontecer por causa das dívidas, mas também abriu um caminho de sobrevivência digna e de provisão contínua. Ou seja, a abundância não terminou com o último vaso cheio, ela se estendeu para o futuro da família inteira. E pense nisso: quando o azeite parou de fluir, não foi porque Deus tinha se esgotado. Não foi porque o céu se fechou. Foi porque todos os recipientes disponíveis estavam cheios. Isso nos ensina algo tremendo sobre a vida espiritual. Muitas vezes olhamos para o céu e achamos que Deus está retendo bênçãos, mas a realidade é que talvez tenhamos apresentado poucos vasos. Talvez seja o nosso coração que não abriu espaço suficiente. Talvez ainda haja cantos em nossa vida que preferimos manter fechados, áreas que não queremos expor, feridas que não queremos apresentar. Mas Deus só enche o que está disponível. O azeite só entra onde há espaço. Então, imagine comigo, e se aquela viúva tivesse conseguido ainda mais vasos? O milagre teria ido além.
Essa pergunta não nos deixa em paz porque nos faz refletir sobre a nossa própria fé. Quantos vasos temos deixado diante de Deus? Quantas vezes limitamos a abundância divina por achar que já basta, ou que não precisamos de mais, ou até por medo de pedir demais? Essa história é um chamado para ampliar a nossa expectativa, para estender ainda mais as mãos, para crer que o azeite não tem fim. E talvez seja por isso que essa narrativa não fala apenas sobre uma mulher na Bíblia, mas sobre nós, aqui e agora. Porque cada uma de nós, em algum momento, já se sentiu como aquela viúva, sem saída, com o coração apertado, achando que não havia mais solução. E, assim como ela, somos convidadas a apresentar nosso pouco e permitir que Deus multiplique até o impossível. Esse azeite representa a graça que não seca, o cuidado que não falha, a fidelidade que não tem limite. E se você está ouvindo essa palavra agora, talvez esse seja o momento de reconhecer: o azeite ainda está disponível para você. O céu não está vazio, a fonte não se esgotou. O que pode estar faltando são vasos, e esses vasos são sua fé, suas orações, sua disposição de abrir espaço para que Deus preencha áreas da sua vida que talvez você tenha guardado ou esquecido. Por isso, antes de seguirmos adiante, eu quero te convidar a marcar esse momento de um jeito simbólico. Escreva aqui nos comentários a palavra azeite. Isso não é só uma interação, mas um ato profético, como se você estivesse colocando diante de Deus um vaso a mais, dizendo: Senhor, aqui está mais um espaço da minha vida para ser preenchido pela tua provisão. Que esse simples gesto seja como o derramar da viúva, pequeno aos olhos humanos, mas cheio de significado no mundo espiritual. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra falou profundamente ao seu coração. E se tocou você dessa forma, é sinal de que Deus tem algo reservado para transformar a sua vida através da fé. Por isso, eu quero te convidar a não apenas passar por essa mensagem, mas a caminhar junto conosco nesse propósito. Se inscreva agora no canal, porque cada novo vídeo é uma nova chance de ser edificada, fortalecida e lembrada do quanto nosso Deus é fiel em todas as circunstâncias. Não esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E não pare aqui. O próximo vídeo já está na tela, esperando por você. Clique e continue nessa jornada de fé e revelação. Eu te espero lá, porque a sua história com Deus ainda está só começando.